Mais um vídeo para vocês sobre indicações de livros a partir das leituras que eu estou fazendo esse ano, mês a mês, todo final do mês. Estou colocando aqui para vocês as minhas leituras. E se você está chegando agora no canal, pessoal, é o seguinte: muita gente me pediu ano passado, tipo, mais de 3 pessoas, para eu postar mensalmente aqui as minhas leituras para vocês, para indicar para vocês conhecerem, decidir se vai comprar ou não, se vale a pena ou não ler os livros, tá? E já fazia um bom tempo, alguns anos, que eu não sistematizava as minhas leituras no sentido de colocar uma lista daquilo que eu estou lendo, tá? E eu resolvi fazer essa lista esse ano exatamente para eu conseguir me organizar melhor aqui com as leituras no sentido de quantidade apenas. E eu coloquei uma meta fantasma para eu perseguir, que eu não tô nem aí se eu conseguir ou não, tá? De 10 livros por mês aí no ano de 2024. Às vezes eu consigo ler mais, às vezes eu consigo ler menos. Tudo depende do mês, das minhas atividades, dos meus trabalhos aqui. E esse mês de março, que passou agora, na verdade, consegui ler 9 livros, então um livro a menos aí. Se eu conseguir em abril ler 11 livros, ok. Se eu conseguir ler um livro também, não tem problema nenhum. Eu só estou colocando isso para ser uma meta para a gente tentar aí fazer uma boa leitura esse ano, tá? Acho que menos livro também é um pouco complicado. Mais livros também tomaria mais meu tempo do que eu posso disponibilizar aí para leitura, né? Então acho que 10 livros é uma meta alcançável aí, tá? E esse mês, muito trabalho, muita correria aqui. Fechei em 9 livros. Portanto, vamos lá. Alguns deles têm resenha aqui no canal especificamente sobre o livro, tá? Então eu vou colocando para vocês aí conforme a nossa progressão no mês de março, tá? Então, o primeiro livro de março, que é o nosso 21º livro do ano, é o livro do Nathan French, tá? É um tese de doutorado, tem resenha aqui no canal. Você coloca aqui Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal aqui nos nossos vídeos, você vai achar uma resenha completa desse livro, tá? O livro chama Theocentric Interpretation, uma interpretação teocêntrica daquela expressão lá, Hadash Tov Vahas, conhecimento do bem e do mal, tá? E a tese dele é mostrar que conhecimento do bem ou do mal no restante do Antigo Testamento, especialmente na Torá e nos profetas, é um conhecimento jurídico que implica a ação jurídica em si, não é apenas conhecer de forma abstrata. Então, é conhecer o bem no sentido de julgar o que é bom e de já trazer as bênçãos sobre o bem, ou julgar aquilo que é mal e já trazer as maldições, né, as condenações e punições, na verdade, sobre aquilo que é mal. Tá? Então, é uma tese sensacional, maravilhosa, acrescentou muito na minha vida. Se algum dia vocês puderem ler essa obra, vocês vão ser muito enriquecidos, tá? Se não, deem uma olhada lá na resenha que a gente fez aqui, com um pouco mais de detalhes sobre esse livro, já te dá uma boa ideia da argumentação toda do autor aqui, a nível mais geral, tá? Segundo livro de março e nosso 22º livro, na verdade é um livreto bem pequenininho, chamado Neocalvinismo, uma avaliação crítica, do Cornelius Pronk, editada e publicada pela editora Os Puritanos como um livreto aí no Kindle, tá? Eu li simplesmente porque eu paguei barato ou peguei de graça, uma coisa assim, sempre que eu li alguma coisa no Kindle, a maioria das vezes, pelo menos, é mais uma questão de preço do que uma questão de vou atrás do livro para comprar mesmo, né? Esse livro, na verdade, é um ensaio, ele é bem curtinho mesmo, tá? Ele traz algumas críticas importantes para o neocalvinismo, mas porque ele é muito limitado de espaço, não desenvolveu muito bem nem a argumentação e nem o que eu fiquei mais frustrado, talvez, foi a falta de citação de fontes de Abraham Kuyper, Herman Doivert, Herman Bavinck, que todo esse pessoal aí que a gente considera aí os precursores e os pais do movimento neocalvinista, tá? Então ele cita uma outra obra do Kuyper em um outro ponto. Eu gostaria de ver mais citações, mesmo que for num formato limitado, sei lá, 10, 20, 30 páginas, 50 páginas, 1000 páginas, não importa. Quando você vai criticar o movimento, você precisa aí citar mais fontes, tá? Então as críticas são legítimas, recomendo o livro da editora Os Puritanos, mas faltou a citação de fonte primária do movimento que ele está citando aí, tá? 23º livro do ano, terceiro livro do mês de março, nós temos Luciano Betim. Esse livro aqui é sobre o Espírito Santo e a tradição reformada, também tem resenha especificamente sobre esse aqui no canal no mês de março. Então, carismas, elementos essenciais e perspectivas, tá? Ele é um pastor presbiteriano aqui do Brasil. Eu coloquei uma outra crítica na minha resenha mais extensa a esse livro, tá? Mas o livro todo é uma boa apresentação, especialmente de João Calvino,
do Confissão de Fé de Westminster e de alguns dos desdobramentos atuais da Igreja Presbiteriana do Brasil em relação aos dons do Espírito. Tá? Então, um livro que não vai puxar nem para o sensacionismo nem para o continuismo, mas é um livro assim que vale a pena a leitura. Tá? Uma leitura fácil, uma leitura bem tranquila, e não é um livro grande aí. Tá? Então, próxima leitura nossa aqui, deixa eu só conferir a minha listinha aqui, minha cola. Tá? Nós temos Richard Belcher, ou Belcher, Prophet, Priest and King. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, maravilhoso, gente, muito bom mesmo, tá? Profeta, Sacerdote e Rei, tá? Não fiz resenha, queria fazer, não deu tempo. Se vocês quiserem, comenta aqui, faça uma resenha do Profeta, Sacerdote e Rei, que eu faço para vocês, tá? As funções de Cristo na Bíblia e as nossas funções, né, os nossos papéis hoje, tá? Richard Belcher é um livro que só tem em inglês, eu acho que não tem em português, tenho quase certeza, mas eu não pesquisei, tá? É um livro de fácil leitura, tá? E ele vai traçar no Antigo e no Novo Testamento a questão de Cristo como rei, como sacerdote e como profeta, tá? E aí algumas aplicações práticas para nós, tá? É uma teologia bíblica das funções de Cristo, não é muito grande, tá? Então ele não desenvolve muito, tem muita coisa aqui que eu achei que ele poderia desenvolver, assim, muito mais, tá? Mas tem aqui 190 páginas, mas o básico ele fez, tá? Então, se quer um livro introdutório sobre os três ofícios de Cristo, eu indico esse do Belcher, tá? Se você lê em inglês, do Richard Belcher, é um livro bom aí para essa temática, tá? Então, profeta, sacerdote e rei, as funções de Cristo na Bíblia e as nossas funções hoje, tá? 25º livro, Michael Bird, Toda a Escritura é 7 perspectivas que todo cristão deveria ter sobre a Bíblia, tá? Eu também tenho uma resenha só sobre esse livro aqui no canal. É um livro que eu não recomendo o capítulo 1 e o capítulo 2, muito ruim mesmo, argumentação péssima, eu trago todas as críticas lá no meu vídeo aqui sobre esse canal, tá? Mas se você pegar o capítulo 3 ao 7, que são 7 perspectivas, 7 pontos que ele gostaria de levantar ali, tá? O livro ele tem uns insights bem legais aí a nível introdutório. Então, é um livro introdutório à Bíblia, que, portanto, pode ser enganoso, ele pode enganar leigo se é para o leigo. Capítulo 1 e 2, ele vai trazer uma argumentação péssima que o leigo, por ser leigo, pode comprar assim como se fosse verdade, tá? Então fica aí os meus 10 pés atrás com esse livro. Mas se você tem uma leitura mais sobre o tema de bibliologia, de escritura, tá? Recomendo aí o capítulo 3 ao 7, pelo menos, aí tem alguma coisa ou outra legal. E aí tem um apêndice, que não foi ele que escreveu, mas que a Thomas Nelson colocou, que é a história da interpretação, da tradução bíblica no Brasil, que é muito legal o artigo, vale muito a pena dar uma olhada lá para vocês conhecerem como que a Bíblia foi traduzida pro português brasileiro aí, tá? 26º lugar, nós temos aqui um livro sensacionista, Thomas Schreiner, Dons Espirituais, uma perspectiva sensacionista, da editora Vida Nova, tá? Lembrando que eu estou lendo vários livros sobre dons espirituais e outros assuntos relacionados. Pneumatologia, por exemplo, vou tentar ler bastante pneumatologia, perdão, em abril e em maio, tá? Porque eu estou pregando em 1 Coríntios e uma hora ou outra eu vou chegar nos capítulos 12 ao 14 e pregar aí sobre os dons do Espírito. Eu tenho uma visão, eu estou dentro da tradição reformada e eu tenho uma visão continuista moderada, tá? Eu não sou militante em relação a isso. E o livro do Schreiner é muito bom, tá? As críticas, principalmente a argumentação final dele, tá numa resenha específica sobre esse livro também, consegui, pela graça de Deus, fazer mais uma resenha sobre mais uma resenha para vocês dessas leituras que eu estou fazendo, tá? E aí confiram lá, vai ter livro continuista, obviamente, e as suas críticas, as minhas críticas ao continuismo também, em abril, se Deus quiser, né? Se Deus me der graça aí, tá? 27º lugar, gente, um livro fantástico. Eu já tinha lido ele muitos anos atrás, na época do seminário, acho que estava no primeiro ou segundo ano do seminário, tá? Mas que eu reli agora por conta das pregações primeiros Coríntios, especialmente 1 ao 4, é esse do D.A. Carson, A Cruz e o Ministério Cristão, publicado pela editora Fiel, tá? O subtítulo é Lições sobre Liderança baseadas em 1 Coríntios. Ele vai pegar 1 Coríntios 1, 2, 3, 4 e depois o capítulo 9, não o capítulo todo, tá? Gente, muito bom, fantástico, livraço demais, sem nenhuma crítica, muito bom mesmo. A crítica é que ele poderia ser maior, pegar 1 Coríntios todo, né? Mas ele quis focar na questão da liderança. Sensacional o livro, tá? Pregando em 1 Coríntios capítulo 1 ao 4, eu consultei todos os comentários
melhores comentários que tem em 1 Coríntios, tá? E foi esse livreto do Carson que me ajudou a entender melhor o fluxo da argumentação de Paulo nesses 4 primeiros capítulos. Então, se você vai dar um estudo ou uma série de pregações em 1 Coríntios do 1 ao 4, eu recomendo esse livro fortemente antes de qualquer comentário, quer seja do Gordon Fee, Anthony Chesterton, Richard Reis, enfim, vários comentários aí, do Garland, por exemplo, né? Vários excelentes comentários, mas que por ser enormes, você perde naquela massa de informação, tá? E o Carson, de forma brilhante, eruditíssima, mas de uma forma muito simples, tá? Esses livros todos aqui são para todo mundo, tá, gente? Menos o primeiro, que é uma tese de doutorado, é uma literatura mais especializada, mas esses livros aqui são realmente muito bons, tá? E para fechar, gente, 28º e 29º lugar é uma duplinha de livros que eu li de um pai da igreja chamado Ambrósio, que foi mestre de Santo Agostinho aí, o grande pai da igreja, o grande teólogo da patrística, né? E eu estou lendo alguns livros de Ambrósio e tudo começou de forma bem aleatória. Eu comprei um livro dele que eu já resenhei para vocês em fevereiro ou janeiro, alguma coisa assim desse ano, tá? Estou até procurando ele aqui. Ah, ok, achei. Nós temos aqui esse livro aqui que eu comprei de forma baratinha, acho que foi menos de R$ 10, pela editora Voz, Os Sacramentos dos Mistérios, tá? Iniciação da Igreja Primitiva, pelo Santo Ambrósio, tá? O nome dele aqui. Comprei porque estava barato, li, resenhei para vocês. Fui muito edificado com esse livro aqui, apesar de algumas discordâncias, obviamente. E aí eu continuei lendo porque eu tenho a obra completa do Ambrósio aqui no Logos, tá? Então, no mês passado, agora de março, eu li 2 livros que são duplinha, que chama Sobre o Arrependimento, né? E, gente, não é um tratado sobre arrependimento no nível teológico, como é, por exemplo, nos Puritanos. Você tem Thomas Watson escrevendo um livro maravilhoso sobre arrependimento, numa perspectiva teológica, ainda que devocional para a igreja, tá? O ponto de Ambrósio nesses 2 livros sobre arrependimento é a questão dele estar batendo numa heresia da época, que era a heresia dos novacianos, tá? Então tem todo um contexto histórico que algum dia eu vou trazer para vocês aqui do novaciano, tá? E eles queriam, na verdade, eu quero fazer um vídeo sobre esse livro, esses 2 livros, na verdade, né? Que é a questão: se alguém negar a fé, por exemplo, você vai ser morto, e aí você nega a fé em Cristo Jesus, tá? Essa pessoa, se ela se arrepender depois, ela pode voltar à comunhão dos santos? Ela pode voltar à comunhão da igreja? Tá? E o argumento dos novacianos é que não. Uma vez que você nega a fé, pronto, você já está absolutamente, irrevogavelmente condenado. Não existe lugar de arrependimento para você. Tá? E Ambrósio, com uma paciência pastoral imensa, ele vai citando inúmeras passagens bíblicas, tá? Mostrando sim a possibilidade de restauração de uma pessoa que chega a cometer esse pecado de negar a Cristo em meio à perseguição e à morte, tá? Mas que depois se arrepende. A gente tem casos na história da igreja famosos sobre isso, que a pessoa nega Cristo por uma covardia na hora, mas depois ela se arrepende, até mesmo ela é martirizada depois, ou às vezes não necessariamente martirizada depois, mas Ambrósio mostrando que a pessoa cometeu um pecado, ela se arrepende e ela de fato busca restauração e arrependimento, ela é aceita em Cristo, ela é aceita na igreja, e nós não podemos cair na heresia depois que Agostinho vai combater, que é o pelagianismo, de igreja perfeita, né? Igreja sem pecado e indivíduo sem pecado, porque isso não existe. Somos todos pecadores, a igreja é uma reunião de pecadores, pecadores sim, justificados, santificados, salvos, mas ainda pecadores. Infelizmente, a gente precisa lidar com o pecado, a gente precisa restaurar as pessoas que estão caindo em pecado aí, e isso exige graça, exige paciência, exige muita teologia boa, tá? E o Ambrósio, eu fui muito abençoado com esse livro também, estou gostando aí das leituras de Ambrósio, vou continuar lendo mais alguns livros dele ao longo desses meses que se seguem aí, tá? Então é isso aí, pessoal. Gostaram do conteúdo? Querem que eu continue postando mais vídeos sobre assim, de resenhas de livro que eu estou lendo mensalmente, tá? Com toda certeza eu continuo. Só não, William, não quero mais. Coloque nos comentários também que eu paro também, sem problema nenhum. Mas é um extra para vocês aí pesquisarem boa literatura teológica e aí com uma outra crítica, um outro pé atrás, para vocês irem já ressabiados para a leitura de vocês, tá? E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like. Ajuda bastante a gente aqui no canal, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, que eu sei que vocês fazem mesmo, tá? E eu já agradeço por isso. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo vídeo.